Augusto Nunes, Adriles Jorge e no telão, Paulo Figueiredo. Boa noite, muito obrigado pela recepção carinhosa. Eu vou lembrar no começo da conversa uma entrevista concedida à revista Playboy, nos anos 90, pelo Luiz Eduardo Magalhães, e sei que estão presentes aqui moradores da cidade que homenageia o deputado que morreu tão precocemente. Ele, a certa altura, o entrevistador perguntou para o Luiz Eduardo o seguinte: qual é a sua posição ideológica? Ele falou: olha, como ninguém diz que pensa assim, eu vou dizer que eu sou a direita brasileira. Eu sou de direita, só eu. Porque até o Paulo Maluf se declarava de centro-esquerda. Pois bem, a direita brasileira assumiu essa posição publicamente e está aqui, muito bem representada por essa multidão. Ela não tinha nome nem rosto, agora tem, e já é hegemônica, e vai mostrar no dia 7 que é hegemônica nas ruas também. Porque é esse o recado a ser dado. Não acreditem que os ministros do Supremo sejam tão poderosos. O Alexandre de Moraes acaba de decretar mais prisões, mas é porque eles estão correndo para frente, é a fuga para frente. Um advogado que eu entrevistei no programa Direto ao Ponto na segunda-feira, depois do programa disse: olha, não digo isso ao vivo, porque eu advogo lá, mas os ministros do Supremo se consideram super-homens ou super-juízes porque ainda não viram o que o povo pensa. Eles vivem numa redoma. Pois mostremos no dia 7 o que a gente pensa deles democraticamente. Nós defendemos a democracia e a liberdade. Eles são o perigo. Eles, o Brasil, já entrando no nosso tema, com a cumplicidade ativa da imprensa, a imprensa velha, o Brasil é um país do avesso. Os antidemocratas que tentam o tempo todo derrubar um presidente democraticamente eleito, acusam o presidente de golpista e a direita de ser inimiga da Constituição, pois nós estamos defendendo a legislação brasileira de ministros que agem fora da lei. Os fora da lei hoje no Brasil são os ministros do Supremo, os deputados que se curvam e os jornalistas que contam mentiras o tempo todo, porque o fato não tem ideologia. Nós publicamos fatos que eles chamam de fake news. Fake news é você tratar o Lula como se ele não fosse um ladrão, por exemplo. Para saber o porquê a imprensa foi reduzida a isto que estamos vendo, eu quero conversar com o Adriles e com o Paulo, e quero ouvir primeiro o Adriles, para que ele conte o que ele acha que aconteceu. Adriles, com você. Olha, o fenômeno... Primeiro eu queria agradecer essa imensa plateia que está defendendo os pressupostos básicos de liberdade de expressão e democracia que estão hoje totalmente ameaçados por um Supremo Tribunal Inquisitorial que está querendo empurrar goela abaixo
sobre o manto de um falso discurso de democracia, de liberdade, e empurrar um tipo de verdade deles. Dias atrás, Augusto, o Supremo lançou as bases de um tipo de princípio de verdades do STF, que vai ensinar às pessoas quais são as verdades que são permitidas pelo Supremo Tribunal Federal. A gente vive uns períodos mais negros da história da democracia e da República Brasileira pelo seguinte: o fascismo que eles acusam nos outros, por projeção espelhada, é o fascismo deles, só que é um fascismo sob uma roupagem limpinha, liberal, democrata, progressista. Eles falam em democracia, mas querem atropelar todos os direitos, os legítimos direitos de liberdade de expressão das pessoas, falando exatamente em direitos, falando em democracia e liberdade. É engraçado quando um ministro chega e diz assim: vocês vão às ruas, e todo mundo vai às ruas em 7 de setembro, milhões de pessoas, a gente tem uma expectativa clara nesse sentido, mas vocês não podem desrespeitar os pressupostos da democracia e da liberdade de expressão. Ora, eles são tão narcisistas que eles se colocam hoje no lugar do povo. Desrespeito à democracia para eles é desrespeito ao pressuposto da democracia representativa. Eles acham que representam o povo. Mas quando o povo diz que você não me representa, meu caro ministro Alexandre de Moraes, aí ele se sente ofendido e se coloca no lugar do povo. É uma coisa absolutamente esquizofrênica de um ministro, de ministros do Supremo Tribunal Inquisitorial, que condenam e demonizam o povo por fazer legítimo o seu direito à voz. A gente nunca viu uma situação tão esquizofrênica, nesse sentido, na história da nossa nação. E essa história, ela é corroborada, essa história abjeta, de um ministro que se coloca no lugar do povo para atacar a própria liberdade popular, prendendo pessoas, tirando o direito de pessoas garantirem o pão de cada dia com trabalho, o direito de ir e vir, e o direito de se monetizar, de ganhar dinheiro com sua livre expressão, tem o endosso de uma imprensa, de uma grande mídia hoje, Augusto Nunes, por uma simples razão. Eu acho, Augusto, e você é um jornalista com tempo de experiência muito maior que eu acho que você concorda comigo, que a investigação da verdade, ela tem um pressuposto no caráter jornalístico, que é a pluralidade de opinião. Se você coloca numa redação de jornal pessoas com opiniões que sejam progressistas, de esquerda, conservadoras, liberais, você tem uma maior premissa para investigar e perseguir a verdade. Agora, se você tem uma imprensa apinhada, atolada, atochada, só de gente de esquerda, que tem uma visão, que eu considero nem progressista, pseudo-progressista, revolucionária, canhestra, e a gente sabe a história das revoluções socialistas, todas o que deu, só deu em tirania. Se você tem só gente amestrada, adestrada em faculdade de comunicação, e eu falo de cátedra aqui porque eu fiz PUC, e todos os autores que eu li na PUC eram marxistas. Quem diz que não há adestramento, quem não diz que não dá doutrinação nas faculdades do país, está mentindo fragorosamente. E se você coloca só adestrados, soldados, ideopatas, ideologizados nas redações, e é o que acontece isso em 99% das redações, você está criando não uma investigação da realidade, não uma perseguição da verdade, mas você está criando uma ideologização da realidade. Você quer aprisionar a realidade aos moldes daquilo que você enxerga como o mundo deveria ser. E aí, quando você tem um Supremo, que foi quase todo escolhido pelo maior ladrão da história da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o PT, ministros que têm uma perspectiva progressista, misturados com outros que têm uma perspectiva fisiológica de uma justiça leniente com o crime, de uma justiça leniente com o crime de colarinho branco, de uma oligarquia suja, corrupta e nefasta, você une o pior de um Estado oligárquico brasileiro com uma ideopatia ideologizada de uma imprensa corrompida por um adestramento em faculdade de comunicação que endossa prisões arbitrárias, que endossa sufocamento de vozes, perseguição de pessoas, banimento de redes sociais e até prisões. O que a gente vê no Brasil hoje é muito grave. O que a gente vê hoje é uma ditadura togada com o endosso de uma imprensa, que chega a dizer, com o maior porco da história da República, é Luiz Inácio Lula da Silva, e fala assim: eu vou censurar a imprensa. E eles se calam de maneira abjeta,
porque eles já estão calados na sua psique, na sua consciência. São todos vendidos a um tipo de ideopatia que eles aprenderam, são robôs amestrados. E aqui, nós três aqui, eu falo com orgulho, orgulho do Augusto, orgulho do Paulo Figueiredo, a gente tenta dar voz a uma imprensa livre que tolera o outro, que tolera a diferença, que tolera o contraste, e que tenta dar voz àquilo que a população quer dizer. Porque aquilo que a população quer dizer hoje está imensamente sendo tolhida por um Supremo Tribunal Inquisitorial, infelizmente, com o apoio massivo de uma grande mídia totalmente sujeita a uma ideopatia. Muito bom. Paulo Figueiredo, com você. Está sem voz, o Paulo? Como é que está o som? Está chegando a vocês, não, né? Bom, enquanto o pessoal cuida disso, eu vou... Eu queria fazer uma pergunta para o Augusto. Augusto, como é que surgiu, como é que se dá esse tipo de orquestração ideopata nas redações de jornal? A que ponto a gente chegou? Como é que se origina isso? Olha, desde o começo das escolas de comunicação. Você começa ali, a doutrinação, e depois você infiltra nas redações. Quando eu dirigi o Estadão, de 1988 a 1992, a redação estava infestada de petistas. E eu dirigi o jornal nas eleições de 1989, que também mostraram um país polarizado, né? E vamos esquecer o que fez o Fernando Collor. Naquele momento, ele representava o contrário da esquerda. Então, ele era o demônio da redação inteira. Eu fiz o seguinte como diretor. Havia um patrão, a família Mesquita determinava a linha editorial. Nós separamos o editorial da informação, do fato. Tem um som? Paulo voltou? Ah, Paulo tem absoluta prioridade. Paulo Figueiredo. parece que o Alexandre de Moraes cortou meu microfone, mas eu já estou de volta. Boa noite, CPEC. Agora sim, prazer estar aqui falando com vocês. Augusto, um prazer enorme estar contigo. Adriles, prazer enorme estar contigo de novo. Saudades de fazer programa junto contigo e fazer programa, eu não sei, talvez o pessoal do Hipócritas acabe fazendo uma piadinha com isso. Mas, pessoal, é uma alegria enorme estar no CIPEC. Eu acho que isso tem muito a ver com o que a gente estava conversando agora. Eu fui o primeiro jornalista brasileiro a cobrir um CIPEC. O quanto que isso, em 2017, o quanto que isso é icônico? Quanto tempo a imprensa brasileira ignorou o maior evento conservador do mundo? Você tinha um evento já há anos, onde falavam todos os grandes líderes do conservadorismo mundial, e a imprensa brasileira ignorou. Em 2017, quando eu falei sobre cobrirmos o CIPEC, a maioria dos jornais riram da minha cara. Eu cheguei a propor para um jornal que eu fazia algumas participações, e eles não sabiam nem do que se tratava. Pois bem, apresentei a ideia na época ao deputado Eduardo Bolsonaro, ele adorou, virou palestrante, levou o CIPEC para o Brasil, a gente está na segunda edição. Então, muito especial a gente estar aqui. O que eu posso falar sobre o jornalismo? Nada muito diferente do que eu venho falando há bastante tempo. Eu falo com enorme tristeza, e eu já disse para vocês e vou repetir: o jornalismo profissional morreu. E é triste dizer isso. É triste dizer porque eu, com 17 anos, entrei para a faculdade de jornalismo porque sonhava em ser jornalista. E eu tenho certeza que os grandes nomes do jornalismo que brigam para manter vivo o antigo bom jornalismo, como, por exemplo, o Augusto, que vocês estão tendo aí o privilégio de ter no palco do CIPEC uma lenda viva do jornalismo brasileiro, ou as pessoas novas que se juntaram a essa nova forma de fazer jornalismo, como o Adriles, que brilha em todos os lugares que eles fazem, essas pessoas brigam para manter vivo o quê? A capacidade de informar as pessoas, os fatos, a capacidade de separar o jornalismo objetivo, os fatos, os acontecimentos, das opiniões. É isso que a gente vive? Eu pergunto a vocês se é exatamente isso que a gente vive. Enquanto a gente estava aqui no ar, eu li uma seguinte notícia no UOL. O UOL é um dos maiores blogs, né? A gente tem vários colegas que trabalham no UOL. Blog, jornal, não sei mais qual é a diferença. Está aqui. Em ameaça golpista
Bolsonaro diz que 7 de setembro é ultimato a 2 ministros do STF. Aí está aqui. Notícia começa. Em tom ameaçador e golpista, o presidente Jair Bolsonaro, sem partido, disse que hoje a manifestação de seus apoiadores de 7 de setembro... Isso é jornalismo? Eu pergunto a vocês que estão na plateia. Isso é jornalismo? Isso é uma reportagem objetiva do que está acontecendo no Brasil? Alguém aqui que está participando do CPEC, alguém tem algum interesse em dar um golpe? Ou a gente tem interesse em que as nossas vozes sejam ouvidas? Quem dá um golpe? É o presidente que todo o tempo diz que vai se manter dentro das 4 linhas das instituições, da Constituição, diz que vai respeitar as instituições. A imprensa está prometendo a vocês, a todos nós, durante anos, desde que o Bolsonaro concorreu à presidência, de que o governo Bolsonaro seria uma implantação de ditadura no Brasil. Eu pergunto a vocês, quantos presos políticos fez o governo Bolsonaro? Quantos jornalistas presos pelo presidente Bolsonaro? Hoje algum jornalista foi preso pelo presidente Bolsonaro? Não, mas pelo STF foi, né? Temos aí o Wellington Macedo preso. Algum manifestante foi preso? Algum organizador? Quem foi preso pelo governo Bolsonaro? No entanto, é isso que a imprensa tem vendido a todos nós o tempo inteiro. E por que eu digo que morreu? Eu digo que morreu porque toda vez que nós fazemos toda vez que nós noticiamos alguma coisa, nós como jornalistas, nós emitimos um cheque, nós emitimos uma nota promissória. Quando a realidade não compensa essa nota promissória, o que acontece? A gente fica com o nosso nome sujo na praça. A gente vai para o SPC da credibilidade, a gente vai para o Serasa da credibilidade. E o que eu tenho visto, cada vez mais nos veículos de imprensa tradicionais, a mídia legado, como a gente chama aqui nos Estados Unidos, é isso, é a morte do jornalismo. É a falta da credibilidade dos antigos jornalistas. Não todos. Você pega um programa como Os Pingos nos Is, com nosso maravilhoso, aí vocês estão tendo o privilégio de ter o Augusto e a Ana Paula aí no evento. Um programa que bate 100, 200 mil pessoas assistindo simultaneamente no YouTube, um programa de imensa credibilidade. Agora, eu pergunto a vocês, eu quero que vocês da plateia me respondam. Vocês confiam numa notícia que sai no UOL? Vocês confiam numa notícia que sai na Folha de São Paulo? Vocês confiam em qualquer coisa que saia da boca do William Bonner? Está respondida, por isso que o jornalismo profissional morreu. Salva a gente, Augusto. Obrigado, Paulo. Antes de complementar... Está falando? Paulo, antes de complementar a resposta ao Adriles, eu vou emendar um comentário ao do Paulo. Quem trata o povo brasileiro como um bando de idiotas acaba fazendo o papel de imbecil. Vamos pegar os números. O que vocês gritaram agora é o que diz o povo brasileiro. Quando eu dirigi o Estadão, tinha 500 mil exemplares o jornal. Hoje tem menos de 100. A audiência da Globo não para de cair. A Folha tem menos de 100 mil. Eles estão falando para os iniciados, para os que querem se refugiar no que eles chamam de fake news e nos acusam de publicar. Eles não aceitam a opinião contrária, a opinião divergente e se apresentam como democratas. Agora, como devem ser tratados os jornalistas que tentam fazer isso? Na eleição de 89, eu vi a militância, né, dos mais jovens, ali saídos da faculdade, e querendo eleger o Lula, né, porque eles gostam de piorar o país. E aí eu selecionei 5, 6 jornalistas de verdade e distribuí as sessões lá por cada um e falei, olha, não deixa o pessoal militar no texto, no título e tal, nada. Quem tem opinião é a página de editoriais. O fato não tem ideologia, é contar a verdade em respeito ao leitor. Eu vi um dia que estava lá numa máquina de escrever ainda, tinha lá um material de propaganda do Lula.
eu mandei um comunicado à redação dizendo que a partir daquele momento, colar qualquer adesivo a qualquer material da empresa seria considerado depredação do material da empresa e o responsável seria demitido. Acabou a campanha. Acabou a campanha. Portanto, falta o diretor de redação de perfil clássico. Eu digo isso com a segurança de quem dirigiu praticamente todas as publicações importantes. E não era assim. Não era assim. Você é o algodão entre cristais. Eu ouvia o doutor Júlio e a linha era seguida. O Estadão era previsível no melhor sentido. Você sabia o que o Estadão pensava de determinados fatos e o que a Veja diria. Hoje, as redações não têm chefe, não têm patrões, são comandadas por estagiários, dirigidos por editores incompetentes e que estão acabando com o jornalismo tradicional, não porque o jornalismo digital cresceu muito, mas porque eles traíram os leitores, como a Veja, que tinha 1.200.000 exemplares e hoje tem 150.000. Portanto, o leitor sabe punir com inteligência. E como é que a gente tem de fazer com o STF, por exemplo? Não é fechar o STF, é mostrar que a gente leva a sério o artigo 1º da Constituição. Todo o poder emana do povo, e em seu nome é exercido pelos eleitos. O Supremo é constituído por advogados que se transformaram em juízes sem ter julgado qualquer caso numa comarca do interior, não sabe o que é julgar e estão interferindo em tudo. O que vai acontecer? O que já aconteceu quando eles tentaram tirar o Renan Calheiros, o Marco Aurélio Mello tentou tirar o Renan Calheiros da presidência do Senado, e o Renan disse, não saio, não aconteceu nada. O juiz do Rio Grande do Sul, que tentou soltar o Lula, a ordem não foi cumprida por ser ilegal. E a qualquer momento, emitida uma ordem de prisão ilegal, como tem sido todas, alguém da Polícia Federal não vai cumprir. E o que é que vai fazer o Supremo? Ele precisa aprender que o povo manda. Eles têm que fazer o teste de popularidade. Apareçam na Avenida Paulista, não com a gente lá, com o público normal andando, apareça o Lula e vamos ver esse teste de popularidade se bate com os testes do Datafolha. Ele não completa 200 metros. Agora, o presidente da República, que é o genocida, ele atravessa, sim, a Avenida Paulista, tranquilamente. É isso. O Lula, que reúne multidões, não vai aparecer nas ruas no dia 7. Adriles. Perfeito. Eu quero dar uma nota maior de otimismo. Quando o Paulo Figueiredo diz que o jornalismo profissional morreu, eu discordo, mas pelos mesmos pressupostos dele. Sabe por quê? Não é o jornalismo profissional que morreu, é um jornalismo putrefato, ideopata, sem chefe, sem chefia, comandado por estudantes, estagiários de comunicação, adestrados por professores ideopatas. Esse sim que está morrendo. O que está ressuscitando com a voz das redes sociais é um jornalismo novo, um jornalismo alternativo, formado pelo povo, falando exatamente em diálogo com o povo. Eu acho o seguinte, Augusto, Paulo, durante muito tempo, eu estou falando de séculos, intelectuais se arvoraram em falar pelo povo. O marxismo, então, foi a coisa mais totalizante nesse seguinte. O povo, a voz do povo, a rebelião das massas, o proletariado, intelectuais falavam aquilo que eles achavam que o povo estava querendo, mas eles estavam falando através dos seus próprios egos. Isso reverberou tanto no jornalismo, tanto nas faculdades, nas universidades, nas instituições culturais, que foram todas aparelhadas, como dizia o grande Antônio Gramsci, que a grande revolução não é a revolução proletariada, é a revolução cultural, você ocupar espaços culturais, jornais,
televisões, rádios, universidades, etc., até formar uma mentalidade socialista em que todo mundo se coadune. Tudo bem, em grande medida ele conseguiu, tanto aqui no Brasil quanto no mundo. As instituições, as artes, as faculdades estão grandemente, fortemente aparelhadas por instrumentadores da esquerda. Mas o povo se contrapõe a isso. E aí surgiu um advento que foi maravilhoso, que infelizmente hoje também está praticamente solapado, está indo por um lado ruim, eu espero que volte, que são as redes sociais. Aí pela primeira vez o povo pôde falar por si mesmo. Aí o que aconteceu? Os jornalistas, os ancestrais, aqueles que achavam que falavam pelo povo, pelo seu marxismo cultural, ficaram assustados. E, eventualmente, o povo começou a dar canais, como a da Bárbara, de Atualizei, e outros, do Terça Livre, de outros jornalistas independentes, alternativos, que realmente não falavam pelo povo, mas dialogavam pelo povo. E isso foi fatalmente, cabalmente comprovado pela eleição do Jair Messias Bolsonaro, que se contrapôs, quer se goste ou não dele, contrapôs a uma narrativa hegemônica de uma mídia, de artistas da Globo, que diziam que ele era genocida, fascista, nazista, assassino, e fala até hoje, e o povo deu um basta a essa pretensão de pseudo-jornalistas, de artistas, de influenciadores culturais, querendo falar por esse, e elegeram esse homem que está hoje no poder. E que continua a ser massacrado por essas mesmas pseudo-instituições que querem falar pelo povo e não falam. E aí, quando essas elites socioculturais, intelectuais de esquerda se sentem ameaçadas, o que elas querem? É calar a voz do povo, calar a voz de canais alternativos, calar a voz das redes sociais. Os próprios CEOs das redes sociais, que são homens de esquerda, que são progressistas, que admitem que toda a sua conjuntura, sua estrutura, sua equipe é de esquerda, agora também querem calar. Hoje nas redes sociais o chefe do Talibã tem plena voz e o ex-presidente Donald Trump está calado, por mentiras, por basófias. Então, eventualmente, esse medo dessa grande mídia de perder o poder, medo que já é uma realidade, porque eles já perderam audiência, já perdem poder, já perdem credibilidade, e falam só a sua própria bolha, é exatamente o medo da voz verdadeira do povo que eles achavam que falavam em cima. Não falam, não têm esse direito. E aí eu falo uma coisa mais aterradora ainda. Tem jornalista, até, e não é só de esquerda não, gente, de direita, liberal, limpinha, jornalistas que ascenderam no fenômeno justo do antipetismo e que hoje criticam o Bolsonaro, que no fundo, no fundo não, na superfície mesmo, querem que Lula seja reeleito. Sabe por quê? Porque esses jornalistas perderam luz, perderam crédito, não tem engajamento, não tem ninguém que olhe para eles. Eu não preciso aqui dizer nomes, vocês sabem muito bem quem são. Perderam emprego, olhem nas redes sociais o engajamento que eles têm. É absolutamente, praticamente nenhum. Então, eles não querem, eles só criticam o Bolsonaro, e eles sabem que o Lula é o maior corrupto vivo da história da nação brasileira, e se silenciam e só criticam e falam que o Bolsonaro é genocida, nazista, assassino, porque eles querem, no fundo, que Lula seja reeleito, seja eleito, na verdade, para que eles tenham a glória de se unirem de novo em torno de um antipetismo. Ou seja, eles querem que o país se dane. Eles querem, esses direitas liberais limpinhos, vocês sabem de quem eu estou falando, MBL, Diogo Mainardi, Carlos Andreasa, esses jornalistas, eles não estão nem aí para o povo, eles querem que Lula seja eleito para que a vaidade deles seja satisfeita. Guardem os nomes desses canalhas. Muito bom. Antes de passar para o Paulo, eu só lembro o seguinte, que é uma pena que a Lava Jato não tenha chegado ao jornalismo para ver esses contratos de 1 milhão que eles tinham, milhões com a Petrobras. Eles estão no Petrolão. E um dia a gente chega a eles. Paulo Figueiredo. Quando eu digo que o jornalismo profissional morreu, o jornalismo ao qual eu estou me referindo é esse mesmo que você está se referindo, Adriles. É exatamente o mesmo jornalismo. São essas pessoas que olham com desprezo para a sociedade, para o homem comum. E a gente tem que parar para pensar que existe uma mentalidade que conecta todos esses agentes que você está falando.
E essa mentalidade é o desprezo pelo homem comum. Um jornalista, ele se acha o sacerdote da verdade. Ele acha, em geral, claro, ele acha que ele tem o direito de filtrar quais informações você, espectador, tem direito de receber, porque você é tão burro que se você tiver acesso a todas as informações possíveis, você vai chegar à conclusão errada. Essa tese, e não seria eu se eu não indicasse um livro, essa tese ela foi primeiro escrita em 1922 por um cara chamado Walter Lippmann. Esse cara escreveu um livro chamado Public Opinion, Opinião Pública. Esse livro é o livro mais importante da história do jornalismo moderno. E o que ele dizia era mais ou menos isso mesmo. Ele dizia que se o homem comum tiver acesso a todas as informações, é impossível que ele chegue às conclusões corretas. Então, o jornalista precisa expor as informações a ele de forma filtrada, através dos olhos de especialistas. E aí ele não vai fazer com que a democracia, e as palavras são do Walter Lippmann, que a democracia funcione de forma equivocada. E quando você tem o William Bonner, que já usou esse termo para se referir aos espectadores do Jornal Nacional, quando ele diz que os espectadores dele são o Homer Simpson, essa visão de desprezo, ela tá bem retratada ali. No fundo, é a mesma mentalidade quando a Hillary Clinton chama os eleitores do Donald Trump de deplorables, os deploráveis. Ou quando o pessoal do MBL, quando os jornalistas chamam vocês a nós, de gado. Esse desprezo há uma conexão entre todas essas ideias. E aí o que acontece? Como é que as pessoas reagem? As pessoas reagem se voltando para onde elas encontram a verdade. E aí você tem a ascensão de grupos como, por exemplo, o Terça Livre, que começou com o Alan dos Santos e o Ítalo fazendo uma livezinha de Google Hangouts, e hoje tem o seu estúdio. Você tem programas independentes acontecendo cada vez mais, você tem fenômenos como o da Barba. Nesse momento, o Terça Livre, eu tenho certeza, transmitindo o CPAC, que deveria estar sendo transmitido, se houvesse jornalismo ainda no Brasil, deveria estar sendo transmitido talvez pela Globo News, talvez pela CNN. Eu tenho certeza que na audiência do YouTube, o Terça Livre está dando uma surra na CNN e nos veículos tradicionais. Adriles, como o nosso tempo está chegando ao fim, você tem 2 minutos e meio para o teu último comentário. Peraí, Edgar, aí não. Cadê? Eu chamo o Paulo Matias. Pelo amor de Deus, chama o Paulo Matias. Paulo Matias melhorou minha vida, você melhorou minha vida, meu caro Paulo Figueiredo. Eu acho o seguinte, a gente está vivendo um período nefasto da história das liberdades pelo seguinte: o jornalista, que é quem deveria priorizar mais, e falo aqui do jornalismo, pela liberdade de ação, liberdade de expressão, ele está levado por a sua idiopatia, pela sua doutrinação de esquerda, e a esquerda não tem nada a ver com liberdade, a gente sabe da história. A esquerda tem a ver com uma pseudo e falsa segurança que você tenta dar ao cidadão para que ele fique entregue a um Estado totalitário. E, infelizmente, esse jornalismo cooptado pela esquerda, ele quer fazer parte desse totalitarismo. Um jornalista narcisista, ególatra, ele quer comandar a sociedade. Ele não quer dar voz à sociedade. Ele quer falar o que a sociedade gostaria que fosse e que é o que o jornalista quer. É o mesmo princípio do Barroso. Essa coisa do juiz iluminista, que acha que o povo é burro, é cego, e tem que ser levado por uma mão onisciente daquilo que ele acha, ele juiz, e o jornalista se coloca no lugar do juiz, do que ele acha que deve ser, o que deve ser feito, segundo ele, jornalista que quer pensar pelo povo. Essa pandemia, esse isolamento social, foi uma crise, foi a centralização, o fulcro, o início dessas perdas de liberdade, perda de liberdade de ir e vir, perda de liberdade de trabalho, perda de liberdade de livre expressão, de contestar saúde, ciência. A ciência é feita de hipóteses, meu Deus. Contestar remédio, propor soluções. Esse tipo de crise na liberdade fundamental do cidadão se aliou a um tipo de antipatia, ojeriza, ódio, ou qualquer tipo de manifestação diferente,
de uma esquerda que dominou subliminarmente todas as instâncias culturais, como a gente falou aqui, durante 30, 40 anos aqui no Brasil, e projeta num governo, o primeiro governo assumidamente conservador que a gente tem, a projeção de uma ditadura, a projeção de um fascismo. Aí eu volto à minha tese inicial e eu termino com ela. Pela projeção de uma ditadura, pela projeção de um fascismo imaginário que nunca chega, assim como não chega nunca a utopia de um princípio comunista e que faz com que você roube as pessoas, mate as pessoas, cometa genocídios, como aconteceu na União Soviética, no leste europeu, na Venezuela, em Cuba, tudo em nome de uma utopia que está ali para chegar e nunca chega, enquanto isso você faz as maiores barbaridades. Foi assim com o PT no Mensalão, no Petrolão, e está sendo assim agora com o Supremo, que está atropelando liberdades fundamentais em nome de um medo de uma ditadura que nunca chega e que impõe uma ditadura real às pessoas, calando vozes, cesseando o pensamento, prendendo pessoas, impedindo as pessoas de ganhar dinheiro. E o que é mais abjeto, Augusto, é que esse tipo de ditadura é endossado pela maior parte da grande mídia. Agora, a minha esperança, e cada vez maior, é que essa grande mídia cada vez mais se transforma numa pequena mídia. Porque a grande mídia é a voz da população oriunda das redes sociais, é o jornalismo alternativo. Alguns pontos de jornalismo, e aqui eu faço um elogio à nossa Jovem Pan, ao Pingos nos Is, ao Augusto, ao Paulo Figueiredo, que é um dos maiores profissionais que eu já tive o prazer de trabalhar com. Ou seja, o jornalismo profissional não morreu. O jornalismo profissional está tomando outras roupagens. E tem dois grandes nomes dessa nova roupagem, que pode ser até antiga e imortal e eterna, como a cara do Augusto Nunes e a nova cara do Paulo Figueiredo. A Fênix ressurge das cinzas. Foi um prazer enorme participar aqui com o Adrilles, com o Paulo Figueiredo, dessa conversa. É um prazer imenso ver vocês aqui, porque eu quero enfatizar que é o povo que decide qual é o destino do Brasil, e nós vamos ganhar, vamos vencer, porque temos razão. Porque temos razão. E para mostrar que a gente sabe combater, a gente sabe ficar indignado, mas continuamos tendo muito apreço pela vida, nós gostamos da vida. Vou contar uma história que não deixa de ser divertida e que mostra a diferença entre esquerda e direita. A esquerda não aceita a divergência. E isso se reflete no episódio que aconteceu no Estadão, que era um jornal que recolhia exilados de esquerda quando ocorria um golpe de direita e recolhia de direita quando era golpe de esquerda. Então eles eram editorialistas e conviviam com aquela tensão. Mas vocês vão ver por esse episódio quem é que era o tolerante. Um editorialista de direita chamado Lenildo Tabosa Pessoa estava subindo pelo elevador, o Estadão ficava no 6º andar. No 4º andar, para o elevador e aparece para entrar o Miguel Rodrigues, que era um português comunista. Aí o Lenildo disse: boa tarde. E a resposta do Miguel: eu não cumprimento o filho da puta. Resposta do Lenildo: eu cumprimento. É isso. É assim que devemos tratá-los. Muito obrigado para vocês. Paulo, você faça o comentário final também, por favor. Meu comentário final é rápido. Paulo, primeiro, mais uma vez, um privilégio estar aqui com vocês. E eu vou dizer, existe saída sempre, pessoal. A Fênix ressurge das cinzas. Não vão nos calar. Não vão nos calar nas mídias sociais também. Agora a gente está tendo, inclusive, alternativas. Um ano atrás a gente não tinha, agora a gente tem alternativas. Tem o Getter como uma rede social para a gente poder falar livremente. Ano que vem vão tentar, sim, nos bloquear nas redes sociais, mas nunca vão conseguir nos calar. Não dá mais. Vocês voltaram a ter voz e não vão deixar mais de ter. Obrigado. Um abraço. Obrigado. São vocês que garantem a nossa luta, né? É isso aí. E 7 de setembro, todo mundo lá.